Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje eu quero mostrar para vocês como que eu preparo o carvão que eu utilizo no meu substrato. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Curta e compartilhe esse vídeo e outros vídeos do canal. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar logo abaixo nos comentários, tá bom? Então vamos lá pessoal? Se a gente procurar na internet, vamos encontrar uma série de artigos e vídeos ensinando a cultivar orquídeas somente no carvão. Porém, eu posso realmente cultivar orquídeas só no carvão? Para responder essa pergunta, eu acabei dando uma pesquisada, olhando alguns artigos, de orquidofilia, conversando com algumas pessoas. E aí, cheguei à seguinte conclusão, que não é bom, realmente não é bom cultivar orquídeas somente no carvão. Embora o carvão vegetal ele seja bom para drenagem, ele forneça até mesmo alguns nutrientes, ele não é aconselhado a utilização de forma pura, somente ele como substrato, porque com o passar do tempo ele vai acumulando sais em seus poros e esses sais eles vão prejudicar o desenvolvimento da planta. Então não é por causa do carvão vegetal em si, mas é por causa de como o carvão vegetal ele atua como substrato, retendo esses sais minerais com o passar do tempo e prejudicando o desenvolvimento da parte radicular de nossas orquídeas. Então qual a forma correta de estar utilizando o carvão vegetal como substrato? No modo puro, nós já sabemos que não se deve utilizar por conta do acúmulo de sais que ele pode estar retendo ao longo do tempo, principalmente se nós utilizamos a adubação de forma constante. O modo mais recomendado é que ele seja utilizado integrado com a casca de pinos, com a casca de macadâmia, com outros tipos de substrato que possam existir aí no mercado, chip de coco, por exemplo. Qual que é a porcentagem do carvão vegetal em relação aos outros tipos de substrato? Então é super simples essa dosagem. Para 4 partes de casca de pinos, casca de macadâmia ou fibra de coco, nós utilizamos 1 parte de carvão vegetal. Ou seja, em um substrato composto à base de carvão vegetal e casca de pinos, o carvão vegetal ele deve ser apenas 20% do substrato. Qual que é a função do carvão vegetal? Como eu falei, ele libera alguns nutrientes também para a planta. Mas ele é um substrato bastante resistente, que dá durabilidade ao substrato que existe ali, composto. Além disso, ele permite uma melhor aeração, uma melhor ventilação nas raízes. Então ele ajuda a não ficar tão úmido o substrato que a gente está utilizando para as nossas orquídeas. Então você deve dosar essa quantidade de acordo com o tipo de orquídea que você está cultivando, mas o ideal é que não passe de 20% a quantidade de carvão vegetal em relação aos outros tipos de substrato que vão ser misturados, certo pessoal? Qual que é o tamanho do carvão vegetal que deve ser utilizado? Aí vai depender do seu tipo de uso, mas aqui no meu tipo de cultivo, para catleias, eu tento cortar, quebrar pedacinhos em torno de 1 centímetro, como vocês podem estar vendo, pedaços não muito grandes. A granulometria do substrato é importante, uma vez que ele pode permitir maior ou menor acúmulo de água e também ele vai ajudar a compactar o material dentro do vaso. Se as raízes elas forem muito finas, o ideal é que o substrato seja mais fino. Se a raiz, por exemplo, se a planta for uma micro, o ideal é que o substrato seja
bem pequeno mesmo, né? Seja muito mais pequeno do que esse. Porém, se a planta é uma catleia, né, ou é um outro tipo de orquídea, né, de grande porte ou médio porte, a gente pode utilizar essa granulometria que eu estou utilizando aqui, que é mais ou menos, né, 1 centímetro cada pedacinho, né, o tamanho dele, 1 a 2 centímetros o pedaço, tá bom? Aqui eu estou utilizando um carvão que ele é feito de nó de pinho. Ele é bem mais resistente daquele feito de eucalipto ou de pinos, tá? Ele é um substrato bem mais duro, né? E ele é menos poroso também, né? Então ele serve mais para a drenagem, né, do substrato. Tá, como que eu faço, né, para cortar, quebrar desse tamanho aqui? Então, com um alicate de poda, né, você pega e vai quebrando, cortando aos poucos e vai dividindo o substrato do tamanho que você quer. Também a gente pode fazer com, caso você não tenha alicate, com o martelo. A gente pode ir quebrando ele, só que como a gente pode ver, ele vai esfarelando e é mais difícil acertar a granulometria. O ideal mesmo é com o alicate, certo? Eu posso utilizar aquele carvão de churrasqueira, né, que já foi utilizado no churrasco. Você pode utilizar sim, né, só que você precisa fazer uma limpeza dele, primeiro um tratamento, para que depois você possa utilizar. Esse carvão que nós compramos, ele já vem basicamente esterilizado, porque ele passa, né, por um processo, né, de queima, né? E as temperaturas dentro da fornalha são bastante altas. Mas, para limpeza de modo geral, eu vou colocar um pouco de água com água sanitária, né? Uma solução de água com 10% de água sanitária. E aí eu deixo em torno de 3 horas aproximadamente, coloco para secar e aí depois já está pronto para ser utilizado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, né, sobre como cultivar orquídeas com carvão, é só deixar nos comentários que eu estarei respondendo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!